E aí, físios, estamos ao vivo para mais uma super live, a nossa quarta live. E hoje eu vou trazer um tema para vocês importantíssimo, no qual todos os físios pedem nos cursos e são dicas de ouro, porque hoje a gente vai falar sobre dicas contábeis para iniciar a sua empresa na fisioterapia. Eu sei que muitos fisioterapeutas hoje têm dificuldades e problemas para iniciar a sua empresa ou para fazer corretamente todos os ajustes fiscais, os recibos, notas aos seus pacientes. E é por isso que eu convidei um cara especialista, um profissional da saúde, não só fisioterapeutas, contador da cidade de São Carlos, que é a cidade no qual realizo meu doutorado, que eu morei por 3 anos e que eu estou voltando com uma grande novidade. Então, essa live também serve para eu anunciar que vem novo empreendimento, vai vir uma nova... Como que eu posso falar isso sem causar muito spoiler para vocês? Uma nova reabilitação na cidade de São Carlos. Assim como eu estou aprendendo aqui na Austrália a pensar em saúde ao invés da doença, é isso que eu vou levar para São Carlos. E só é possível eu iniciar esse sonho, iniciar esse momento, esse empreendimento, se eu tiver com pessoas corretas, certas do meu lado, que me ajudem a fazer as coisas, o passo a passo correto para começar a empreender. Então eu vou convidar aqui o Mário, contador, e a gente vai ter um bate-papo durante 30, 40 minutos aqui na live, reto, direto, para que você, físio, já conheça ele e dessa forma já comece o quanto antes a fazer tudo correto para monetizar ainda mais com o seu serviço. Deixa eu convidar o Mário aqui. Deixa eu só chamar ele. Além de tudo, eu gostaria de agradecer a todos os fisioterapeutas de Santa Maria e região. Acabamos agora os nossos cupons. Já batemos a meta de inscritos de Santa Maria. E tá aí o cara. Seja bem-vindo, Mário. Muito boa Fala, noite aí para Murilo. ti. Boa noite, tudo bom? Tudo certo, cara. Muito obrigado, primeiramente, pelo convite, por aceitar o convite, por estar aqui conversando com a gente hoje, tirando as dúvidas de todos os fisioterapeutas. Essa live vai ficar gravada para quem quiser acessar depois também, vai ficar disponível em todo o módulo do curso sobre empreendedorismo, sobre gestão, porque, né, Mário, como a gente já vem conversando há um tempo, é um tema urgente e necessário para ajudar os profissionais da saúde, que a gente na faculdade a gente aprende tudo sobre como tratar, reabilitar, como devolver a saúde para os nossos pacientes, mas ninguém fala sobre empreendedorismo, sobre gestão e contabilidade, que é o que a gente vai focar aqui hoje. Seja bem-vindo, Mário. Te apresenta aí para nós, cara. Vamos deixar a galera te conhecer. Fala, Murilo, tudo em ordem? Cara, primeira coisa, tá dando para me ouvir bem? Tá legal o som? Tá Tá. ótimo. Luz, som, Show de bola, tudo cara. certo. Murilo, cara, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Eu adoro assim, ser convidado para esse tipo de encontro, para esse tipo de bate-papo, principalmente para a parte de conscientização dos profissionais. Eu sempre prego isso, que a contabilidade tem esse papel de ser o parceiro do empreendedor, não é só ficar mandando guias de impostos e tudo mais. A contabilidade, assim como a fisioterapia cuida da saúde, né, dos seus pacientes, a contabilidade cuida da saúde da empresa, dos empreendedores, né? Então, agradeço o convite, é sempre bom ter esse espaço, né? Mas para quem ainda não me conhece, eu sou Mário, contador, já estou aí no mercado há 4 anos, comecei a empreender no finalzinho de 2022, então é uma jornada ainda muito recente, mas nessa jornada, no finalzinho de 2022, já atuava ali com profissionais da área da saúde, principalmente no comecinho ali nutricionistas, né? Também tive uma porta aberta ali por um parceiro meu que atuava na nutrição, que tinha mentoria de nutricionistas, né? E acabei ficando especialista nesse nicho da área da saúde. Então hoje a gente conta aí com quase 40, estamos batendo a marca de 40 clientes da área da saúde, entre eles nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, personagens. Então a gente acabou se especializando. E é exatamente isso que você falou, Murilo. É muito importante ter essa conscientização,
Porque quando a gente está na faculdade, a gente aprende muita teoria, né? Mas a gente não aprende ali, sair dali para ir para o mundo dos negócios, empreender, se regularizar. Isso também acontece com os contadores. Ali a gente aprende muita teoria, mas a gente não aprende a empreender, não aprende a regularizar, não aprende a se vender também para o mercado. Então, é legal também que acaba abrindo essas oportunidades para a gente aqui no espaço, nas redes sociais, para a gente estar falando um pouco mais sobre isso. Então, vai ser um prazer poder compartilhar um pouco do meu conhecimento e poder dar uma noção aí para a galera que está querendo começar a se regularizar e querendo começar a empreender aí no mercado. Perfeito. Galera, não foi à toa que eu chamei o Mário aí, como vocês viram, em poucos segundos o cara já foi pontual, já conseguiu esclarecer, já conseguiu falar para nós sobre a nossa dor, porque eu vejo muitos fisioterapeutas, Mário, cara, que tem um atendimento de excelência, tem um espaço maravilhoso e o cara não consegue organizar suas contas, não consegue levar o serviço para frente e ganhar mais com isso, né? Porque a gente ama a nossa profissão, mas a gente gosta ainda mais quando a gente vive disso e consegue viver bem. Cara, quem não conhece ainda o Mário, clica aqui em cima, vai no perfil dele, segue, pega as dicas, já começa logo pegando todas as dicas sobre contabilidade, para que a gente possa estar quanto antes fazendo a coisa certa. Muitos fisioterapeutas, Mário, acho que eu vou estar pagando imposto, eu vou estar deixando para o governo, eu já ganho pouco, minha sessão já é baixa, e eu ainda vou perder em cima de tudo isso. Mas fica a dica, eu, no início da minha carreira, eu já perdi pelo fato de que eu não estava dando recibo ao meu paciente foi lá e declarou o recibo, eu ainda gastei muito mais pagando lá o leão, tu vai dizer os nomes para nós exatamente, tu vai explicar, do que se fizesse as coisas certas. Então conheçam o Mário, fiquem na live, aprendam, essa live vai ficar gravada, a gente vai compartilhar depois com todos os grupos, com todos, pela pertinência e importância desse tema. Agora, Mário, conta para nós qual é o primeiro passo profissional da saúde começar a sua empresa. Qual é a tua dica? Boa, vamos lá, Murilo. Cara, você falou uma coisa, você tocou num ponto que eu sempre toco aqui com a galera, né? Algo bem importante, que é a parte da regularização, né? A galera, a primeira coisa é conscientizar do problema, né? Entender que você atuar da forma irregular é muito perigoso, né? O que seria essa forma irregular? Pô, eu começo ali, isso é normal, né? Aqui no Brasil, você começa a empreender, dando um jeitinho, vai caindo um dinheiro ali na sua conta, e até que vira, você começa a inchar o seu negócio, né? Começa a cair muito dinheiro ali na sua conta bancária e você fala, pô, tô recebendo tudo no meu CPF. Você vai lá, emite recibo, como você falou, e fala, cara, acho que não vai ter nenhum tipo de problema, isso não vai acontecer nada, né? Tá tranquilo. Mas aí acontece exatamente o que você falou. Chega essa época, e é uma época que a gente está chegando agora, em março, né? Começa a declaração de imposto de renda. E aí o que acontece? A gente tem que declarar para o governo os nossos rendimentos. E o que acontece? A galera vai sempre declarar esses pagamentos que elas fazem. Pô, passou por psicólogo, passou por médico, eles vão declarar para abater os impostos deles, né? E estão certos, né? E aí o que acontece? Quando eles declaram isso, eles estão falando para o governo que pagou um dinheiro para você. Só que do outro lado, você como fisioterapeuta, você não declara isso, né? E aí começa a ter o quê? Divergência de informação. Além disso, né? O governo tem acesso a todas as informações nossas bancárias. Os bancos, eles são obrigados mensalmente a entregar para o governo as nossas movimentações. A gente nem sabe disso, mas o governo entrega. Tá? Então, tudo que acontece na nossa conta, o governo tem acesso, né? O banco está entregando para o governo. Tá? Então, aí quando chega essa época de declaração de imposto de renda, quando você atua de forma irregular, né? E não declara isso para o governo, pô, você está meio que omitindo o que você recebe ali na sua conta pessoa física. E assim, ô Murilo, a galera sempre fala, pô, Mário, mas isso aí nunca me deu problema, né? Tá tranquilo, não vai me dar problema. No curto prazo, não, mas no longo prazo você vai ter problemas. Porque em Vai. algum momento você vai precisar comprovar sua renda, ou você vai comprar um imóvel, um veículo que vai estar seu nome ali, e o governo vai ter acesso a isso. E vai falar assim, pô, o Murilo, ele tá recebendo, ele comprou um imóvel, ele tem despesa no cartão de crédito dele que bate R$ 3.000, ele tem parcela de casa É. que é 1.000 e pouco, paga aluguel, comprou um carro, pô, a dívida do Murilo bate R$ 6.000 e ele não me informou nada por mês, cara. Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que não fecha. E aí que você vai receber um comunicado de um governo, gentilmente, assim, na Uhum. sua casa, uma notificação, para você prestar conta disso. E aí você vai ter que pagar tudo retroativo, com encargos, com correção de multas e juros. E aí é o que você falou, uma dor de cabeça.
é imensa, né? Por isso que eu sempre bato primeiro na parte da conscientização. Por que não é legal você ficar atuando irregular? E especialmente por causa disso, você vai ter problemas fiscais que em algum momento você vai ter que fazer regularização, seja por bem ou por mal. Então eu sempre falo para a galera, vamos bater na tecla da prevenção. Já começa regularizado, já começa buscando uma orientação de um profissional, né? Principalmente profissional contábil, para você começar o seu negócio. E agora vamos para a parte de como regularizar, né? Desculpa toda a volta, mas foi exatamente o que você perguntou. Eu gosto sempre de Perfeito. conscientizar. A tua contextualização é a nossa realidade, Mário. É Exatamente, né? exatamente isso, cara. Porque a gente sai com aquela sede de trabalhar, mas a gente não sabe nem como fazer o negócio. A gente muito menos sabe que fisioterapeuta tem que ter uma empresa, um CNPJ, que é o que tu vai falar para nós, né? Exatamente. Não, exatamente, Murilo. Essa é a dor da maioria dos profissionais da saúde, né? Por isso que eu gosto muito de trabalhar com essa. Eu gosto muito da parte da conscientização, né? Além de fazer contabilidade e tudo mais, eu gosto muito da conscientização e da parte consultiva, que eu também vou mencionar aqui. Mas partindo para essa parte de regularização, o profissional da fisioterapia, ele tem que entender que existem duas formas para ele atuar, tá? Uhum. A primeira forma é como autônomo e a segunda forma é tendo um CNPJ, tá? Esse ter um CNPJ é muito importante vocês entenderem, galera, que o fisioterapeuta ele não pode ser MEI, tá? É uma dúvida que aí muita galera chega, me pergunta e tudo mais. Então, assim, a primeira questão é profissionais que têm um órgão regulamentador, então vocês têm o CREFITO, né? É isso, né? Isso. Isso é o CREFITO. O nutricionista tem o CRN, o contador tem o CRC, né? Para esses profissionais que têm um órgão por trás, esses profissionais não se enquadram como MEI. Então, você atuar como MEI, você vai estar irregular, tá? Primeiro que você não vai achar essa atividade lá para fazer o seu MEI. Então, já esclarecendo, não pode ser MEI, tá? Então, vamos para as duas formas, autônomo ou CNPJ. Mário, o que é atuar como autônomo? Você atuar como autônomo é você atuar assim, dessa maneira que a gente atua hoje. Assim, não tenho CNPJ, recebo no meu CPF. Mas quando você se diz ser um autônomo, não significa que você está irregular. Você está irregular perante a sua prefeitura da cidade. Então, atuar como autônomo, você tem que fazer um cadastro na prefeitura. Então, você vai perceber que, assim, sendo autônomo ou CNPJ, você precisa ter um contador para te direcionar para esse caminho, tá? Então, sendo autônomo, você vai ter que ter um cadastro na prefeitura, um registro como autônomo na sua cidade, para que você pague o seu ISS anual, que é o que é o imposto sobre o serviço, para você estar registrado na prefeitura. E também, como autônomo, você tem que fazer o Carnê-Leão, né? Acho que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, mas para quem não conhece, o Carnê-Leão é o quê? Nada mais é do que você informar mensalmente para o governo tudo aquilo que você está recebendo dos seus pacientes. Então, eu sou um paciente seu, Murilo. Passei com você, fiz um Pix para você. Você vai lá no Carnê-Leão, entra lá, dá para você sozinho fazer isso. Mas geralmente a galera não gosta de fazer porque vai tomar tempo. Geralmente o profissional da saúde é muito focado no tempo dele para atuação, para o operacional, para o crescimento dele, né? Então ele acaba delegando isso. Então assim, você entra lá e vai, ó, o Mário fez o Pix, voltando, né? O Mário fez o Pix para o Murilo vai lá, coloca o CPF do Mário, a data, o Mário pagou tanto para mim, informa para o governo. Mensalmente você vai informar isso, mensalmente o governo faz um cálculo lá no próprio sistema e que você paga uma guia mensal para ele de imposto, tá? E esse aí é o seu imposto de renda. Quando você for fazer o seu imposto de renda no outro ano, né, você vai simplesmente puxar essa informação que vai para o Carnê-Leão e seus impostos já estão apurados, tá? Dificilmente você vai ter mais imposto para pagar. Tem a galera que gosta de não declarar nada no ano. Eu, particularmente, eu não gosto de trabalhar assim. Por quê? Porque você não informa nada do ano que passou e informa tudo na declaração. É mais trabalhoso, aí exige um pouco de organização financeira anual. Embola tá? Mas tudo, né, Mário? E a galera embola sempre tudo, é o muito mais brasileiro informação. sempre faz assim. Sim, um volume muito grande de informação, né, Murilo? Então, acaba dificultando mais. Então, essa seria a maneira de atuar como autônomo. Você continua como CPF, tá? E vai informando isso mensalmente para o governo. A segunda forma é o CNPJ. Só para te interromper, essa primeira parte do autônomo, Mário, é o fisioterapeuta domiciliar. O que tu vê hoje mais, assim? O fisio domiciliar, ele busca esse lado do autônomo. É mais prático e mais fácil. Exato, Murilo. O domiciliar também é o que não tem muita informação, tá? Você vai ver que, assim, já indo direto ao ponto, o que faz você atuar? Por que é vantajoso você ser autônomo e não CNPJ? Qual é o ponto que você muda de um para outro? Se você
passar a ganhar mais de 3.500 por mês, já não compensa se atuar como autônomo, tá? Você vai ver que não compensa. Por quê? Se chegou na faixa do 3.500, 3.600, provavelmente já vai estar pagando como autônomo 22% de imposto. Sendo que no seu CNPJ, sem estratégia nenhuma, e eu vou explicar como é a estratégia, sem estratégia nenhuma você paga 15%. Então aí já é uma diferença de 7%, tá? Perfeito. Então, quem atua como autônomo hoje é o cara que domiciliar, que você falou, que tem uma renda mais baixa, ou o cara que não é informado, sabe? Tipo, o cara tá como autônomo, ele não tem ali um suporte, ele só começou, que é o caso da maioria, né? Porque realmente falta muita informação para todos os profissionais e acaba começando. É difícil, né, cara? Se a gente for ver, é difícil, não é difícil. nossa área. E a Pô, é gente difícil. tem que ter Muitas alguém. vezes, Murilo, muitas Pode vezes falar, desculpa. o cara vai descobrir isso na hora da declaração de imposto de renda dele. Ele vai procurar um contador, aí o contador vai. Muitas vezes, alguns contadores nem informam, só declaram e pum, dão a guia para ele pagar gigantesca. Aí ele vai se incomodar e falar: nossa, por que eu estou pagando tudo isso de imposto? Aí ele vai atrás de alguma coisa. Né? Mas esse é o cenário, geralmente, da galera que é autônomo, tá? Ou da galera que está muito no início da jornada, sabe? Estou iniciando no empreendedorismo, estou iniciando aí os atendimentos sozinhos e ainda não estou pronto para ter um CNPJ, tá? Ainda estou faturando abaixo de 3.500. Aí eu aconselho ficar no autônomo, tá? Então, acima de 3.500, então assim, pô, olhando aqui minhas receitas, os meus faturamentos, eu estou faturando mais de 3.500. Cara, a melhor opção, sem sombra de dúvidas, é você partir para um CNPJ, tá? Uma coisa, Murilo, que eu esqueci de mencionar no autônomo, o autônomo também tem a opção de fazer o pagamento do INSS autônomo, tá? Para a galera que trabalha como autônomo. Então faz o recolhimento ali em cima de um salário mínimo, tá? Agora o salário mínimo de 2024 mudou, né? Tá 2.112. Então faz ali um recolhimento de 11% em cima disso. 1.112. 1.112. Não. 1.412, perdão. Porque se fosse 2.000, tava lindo. Não. O Brasil tava eu decolando. Me confundi. Na verdade, 2.112 até 2.112 você está isento de imposto de renda. Perdão, confundi na informação. Mas é isso mesmo. Ainda vamos chegar nesse salário mínimo aí, Mário. Vamos lutar para isso. O duro que a inflação vai junto, né? Mas só para deixar claro essa parte do autônomo, Mário, o que paga mais ou menos de taxa um autônomo hoje? Para depois a gente chegar no CNPJ, a gente comparar uma clínica com domicílio. Tá. Em porcentagem falando, Murilo, um profissional autônomo vai pagar aí no máximo dele, né, no teto, 22,5% de imposto de renda do que recebe, de imposto de renda, né? Mais 11% de INSS em cima de um salário mínimo, tá? Esses são os impostos. Aí vai ter um ISS anual ali na prefeitura da cidade de cada um, que é dividido em 12 parcelas, em 12 meses, que acaba saindo bem barato. Aí varia muito de prefeitura para prefeitura. Tipo aqui na minha cidade, em São Carlos, você vai pagar um ISS anual, vai bater aí uns 320, 400 reais, dividido em 12 meses, tá? Sempre a opção de dividir em 12 meses. Então, esses seriam os impostos autônomos. Imposto de renda, INSS e o ISS, tá? E a importância, né, Mário, do INSS, porque a gente, por ser autônomo, daqui a pouco a gente está tendo domicílio, muitos fisioterapeutas usam a moto mesmo para se deslocar, tem um acidente, é uma maneira de ter um resguardo, uma segurança financeira, porque esse INSS vai te cobrir aí se caso acontece alguma coisa como essa, né? Pois é. Não, isso é importantíssimo, Murilo. Principalmente acidente de trabalho, né? Locomoção. Você vai ficar afastado, você tem, mesmo que ainda não é um valor que a gente considere muito alto assim para receber, mas é alguma coisa. Não vem ao caso a gente comentar sobre os valores do governo e tudo mais. Sim. Mas, você tem uma proteção, você tem algo que te dá uma segurança ali nesse período que você está afastado. Né? É muito importante essa contribuição. Beleza, chegamos no domicílio, o autônomo, foi mais as porcentagens e taxas, e agora o cara que quer começar a sua clínica, centro de reabilitação, seu consultório, que é o meu caso. O que eu faço? Olha o comentário, Sabrina Tottens. Mário tem uma facilidade para explicar, simples e de fácil entendimento. Sabrina, vou deixar um depoimento meu aqui.
porque há muito tempo eu venho buscando estudar isso por conta, tenho dificuldade, já tentei algumas empresas de contabilidade, eu só recebi os carnês, os boletos, para mim nada era claro. Aí eu marquei, o Mário foi uma indicação de um colega, marcamos um meeting, eu falei, Mário, tu precisa explanar isso para todo mundo, cara. É muito difícil entrar na cabeça do físio, a gente faz tudo errado, literalmente, e se alguém como tu, que tem uma facilidade, tem o conteúdo, vai nos ajudar demais. Então a gente combinou essa live, a gente marcou para isso, e a gente vai estar levando isso ao maior número de fisioterapeutas para facilitar o caminho, que é o nosso objetivo. Show, Mário? Agora, Show. então, como a gente falou sobre consultório, clínica, centro de reabilitação, qual a diferença e como faz o CNPJ? Pô, primeiro, obrigado aí pelo conhecimento. Essa parte burocrática vocês têm que deixar na mão de uma pessoa que vocês confiam, né? E que seja realmente parceiro. Eu bato muito nessa tecla. Contabilidade tem que ser a parceira ali do profissional. Tá? E não é um Muito... gasto, né, Mário? É isso que a Exato, gente tem que cara. ver, cara. É um investimento, porque se a gente Pô, fizer errado, aí sim o bicho pega. A nossa carreira que está em jogo, é o nosso crefito que está em jogo, é o nosso. Aí, se for autônomo ou CNPJ que está em jogo, que vai ser uma multa muito mais cara. Então, é um serviço, galera, que é imprescindível hoje. É uma conta fixa, tem aluguel, tem equipamentos, tem o contador para fazer o negócio certo. Imagina que um paciente de vocês vai pedir um recibo e nós querendo entregar uma reabilitação de qualidade, um serviço diferenciado, a gente não vai conseguir ter o mínimo que é um recibo para o nosso paciente. Então, que a gente pegue essas dicas agora, comece a aplicar, chame o Mário e não perca tempo. O Pedro aqui, ó, o Pedro Bittencourt, ele é de São Carlos, então a gente tem parceria juntos, trabalhamos juntos, e ele também vai ser um aí que vai, com certeza, vai precisar do teu serviço, Mário. com certeza, vou estar à disposição. É exatamente isso, cara. A gente tem. Vocês, ainda como profissionais, têm uma reputação, né, Murilo, para zelar, né, cara? Quando você tem uma condição ali de emitir uma nota, um recibo bem organizado, você passa uma credibilidade absurda para o seu cliente, seu paciente. É muito importante isso. Então, assim, voltando lá na parte do CNPJ, né, que a gente estava falando, como que faz então para ter um CNPJ? Então, assim, autônomo dá 3.500. Cara, faturou mais que 3.500, eu já sugiro ali o profissional ir para um CNPJ, tá? Então, o cara quer começar a abrir uma clínica, ou o cara quer começar a fazer um atendimento online, tem muita gente que faz hoje em dia, né? Então, já direciono ali para um CNPJ, para a abertura desse CNPJ. E falando em imposto do CNPJ, a galera às vezes acha que é um bicho-papão. Nossa, eu tenho uma empresa aberta agora, como que vai ser isso? Como que eu vou administrar? Gente, é muito tranquilo. Vocês vão ver que não muda muita coisa. O princípio básico sempre vai ser o quê? Separar você, CNPJ, de você, pessoa física. Tá? Mas em termos, vocês vão ver aqui que eu vou explicar, em termos de imposto, vocês não vai mudar. Eu falei lá, autônomo, imposto de renda, INSS e ISS. Tá? Então, assim, vamos lá para o cenário de um CNPJ. Você entra num CNPJ ali, sendo uma microempresa, é o melhor cenário ali para a gente iniciar. Microempresa, é o porte da empresa, né? E o regime de tributação é como essa empresa vai ser tributada. A gente sempre opta no início pelo Simples Nacional. Até pela facilidade de apuração, por ser o regime que, falando em honorários e despesas com tributos, é o profissional no início da jornada tem menos despesas, né, com isso. E é um regime mais acessível ali para o profissional. Então a gente vai para um Simples Nacional, tá? Mário, o que a gente paga no Simples Nacional? Vamos supor que eu estou ali faturando R$6.000, tá? Então já não sou 3.500, eu faturo R$6.000. Como que funcionaria meus impostos? O que eu pagaria de imposto por mês, tá? Você pagaria de imposto. O fisioterapeuta, ele entra no Simples Nacional. Eu gosto sempre de explicar isso, não precisam saber disso, tá? Mas eu gosto de explicar. Eles entram no Simples Nacional, tem anexos. Então, tipo, anexo de comércio, de prestador de serviço. O fisioterapeuta é anexo 5. O anexo 5, a primeira faixa de tributação é 15% no anexo 5. Então, assim, faturou 6.000, vocês pagariam o Simples Nacional. O nome de imposto é esse, Simples Nacional, que é o DAS do Simples Nacional. Vocês pagariam 15% em cima dos R$6.000, tá? Beleza. Mas aí eu até comentei com vocês, existe uma estratégia para pagar menos imposto em cima disso, que chama fator R, tá? É por então, isso que vocês devem falar com o Mário, galera. Olha a dica, olha a expertise do cara profissional de saúde. Poucos
contadores vão saber fazer isso para vocês. Eu já peguei muito cliente, inclusive, Murilo, que tinha outras contabilidades que não aplicavam essa estratégia, porque simplesmente só ia rolando, né? Caiu numa contabilidade ali que ia na rotina e não se atentavam nisso. Como que funciona, galera, esse fator R? Ao invés de você pagar 15% de imposto, você vai pagar 6%. Então, olha como o cenário fica muito melhor. Em vez de você pagar do Carnê-Leão lá, que pode chegar até 27,5%, tá? Se você ganhasse 6 mil em autônomo, no Carnê-Leão, é 27,5%. Então, de 27,5%, você passa por um CNPJ onde você paga 15%. Mas dentro desse CNPJ existe uma estratégia que a gente pode pagar 6%. Então, assim, é uma diferença absurda. Como que funciona essa estratégia? O primeiro passo é abrir um CNPJ, né? Como que funciona? Você vai ter uma reunião comigo, por exemplo, por meeting, né? Vou direcionar vocês, eu gosto sempre de abrir ali, simular com os valores de vocês para vocês verem quanto que vocês pagariam de imposto. A gente fez isso, né, Murilo? Coloca os números de vocês ali para você fazer um orçamento, se planejar para isso. Passo para você o investimento que você vai ter, tá? Então, esse é o passo a passo para a abertura. E nós aqui, contabilidade, ficamos responsáveis por todo esse processo de abertura. Com a abertura concluída, o que vocês teriam de encargos? Vamos continuar nessa simulação de 6 mil. 6 mil. A princípio seria 15, então vamos fazer a estratégia de pagar 6%. Como que a gente faz essa estratégia? Chama fator R, tá? Com o fator R, então, ele permite que você pague 6% de imposto ao invés de 15%. Como que a gente adere ao fator R? Simplesmente a sua folha de pagamento da sua clínica ou você sozinho tem que ser 28% do seu faturamento, tá? Vou fazer uma conta rápida aqui para a gente ver quanto que daria aí. Que é o nosso 28% de 6 mil. Daria um prolabore aí de R$ 1.680, tá? Se você tiver funcionários, estagiários e tudo mais, dá para a gente colocar também dentro desses 28%. Então a regra é simples. Se eu tenho um faturamento e tenho 28% de folha de pagamento desse meu faturamento, eu consigo pagar 6% de imposto. Perfeito. Fica tranquilo. Prolabore, né, Mário? É o nosso salário. A gente Exato. vai ter um CNPJ, tem uma empresa, só que aí tu precisa receber dentro dessa empresa, né? Tem que fazer sentido também tu ganhar dinheiro com essa tua empresa. Então tu vai ter um salário fixo, um prolabore de pelo menos aí 28% para ti, de tudo que a empresa arrecada, né? E 6% para tu conseguir chegar a uns 6% de juro, que é o mínimo possível que o Mário aí consegue dar a morta para nós, né? Consegue, como diz o gaúcho, consegue fazer o caminho para nós ficar mais fácil, mais barato dentro com esse fator R. Então, galera, conversem com o Mário. Isso ainda é muito novo para nós, é muito complexo, parece. Eu estou na segunda reunião com ele, conversando, a gente está ajustando, abrindo o CNPJ. Então, conversem com ele, peguem essas dicas, porque no final do ano, cara, de 15, começa a 27%, vai a 15%, Simples Nacional, tu chegou em 6%. Olha quanto dinheiro no final do ano tu vai conseguir arrecadar e diminuir de imposto, né, Mário? Nossa, demais. No longo prazo, isso aí faz muita diferença. A gente fez, né, a comparação, né, Murilo? No longo do ano, pô, você acaba, às vezes, tem casos que você acaba economizando mais de 10 mil reais no ano. É muito importante você ter essa informação e esse direcionamento, tá? E aí, além tem muita gente, Murilo, que fica meio confusa nessa questão. Nossa, como que eu vou tirar salário da minha própria empresa? Como que vai funcionar isso, né? E tudo mais. Meu, isso é muito simples. A gente vai fazer um prolabore, você vai ser registrado como sócio da sua empresa, vai fazer a retirada mensal ali, tá? Vai ter um olerite seu como sócio da empresa, tá? Cara, não vai mudar nada. Foi exatamente isso que eu falei para vocês. Não vai mudar nada na rotina de vocês. Vocês vão ter uma conta bancária de CNPJ, vai fazer a retirada de vocês, tá? O que muita gente pergunta também, ô Mário, beleza, eu vou ter uma folha ali de 28% do meu faturamento. Nesse caso de 6 mil, seria uma folha de 1.680. Pô, eu não consigo viver com 1.680, Mário. Cara, eu preciso tirar mais. Não tem como. Então, assim, como que a gente aconselha fazer isso? Tem uma estratégia que a gente aconselha também, tira os 1.680 e o restante, como você vai ter a contabilidade, você vai saber o seu lucro no mês, você vai tirar uma distribuição de lucro para vocês. E o importante, galera, é que distribuição de lucro, ela é isenta de imposto. Então, você pode retirar o lucro. Você pode fazer um complemento da sua renda com distribuição de lucro, que você não é tributado, tá? Então, essa é mais uma estratégia aí que dá para você fazer para pagar menos imposto e ficar regularizado, né? Então, assim, o que você teria? Você teria, então, 6%,
em cima dos R$ 6.000 de imposto para pagar, do Simples Nacional. E aí, nesse salário, tem também o seu INSS, o seu salário de prolabore, né? Ou o salário das pessoas que você vai pagar. Tem o INSS de 11%. Então, você pagaria... vou até falar, vamos trabalhar com os números certinho. Vamos ser bem Usando... prático. vamos ser práticos. Faturamento de 6 mil, então a gente pagaria 6% de imposto, daria R$ 360 por mês de imposto. Numa folha de pagamento de 1.680, a gente pagaria aí 11%, que daria R$ 184, tá? 184 mais 360. Então a gente está falando aí de um imposto de 545. Vamos arredondar, R$ 545 de imposto por mês, tá? Seria isso que aí teria de encargo de imposto mensal. Então seria o DAS do Simples Nacional, o INSS do Prolabore. Basicamente, isso seria de imposto por mês. Então, de 6 mil, você pagaria 545 de imposto, tá? Tem muita galera que tem muito bloqueio com essa questão de imposto, mas eu sempre tento trabalhar isso também na galera. Falo, pô, se você está pagando imposto, como esse imposto é convertido e tudo mais, meu, aí já não cabe a gente avaliar isso daí. Julgar, né? Mas assim, avaliar. exatamente. Mas assim, o importante é, se você está pagando imposto, significa que você está faturando, entendeu? Começa a reverter, mudar esse modo de pensar. Pô, se eu pago 6% de imposto, vamos aumentar 6% ali no meu atendimento, sabe? Tentar repassar isso para o meu paciente de alguma forma, ou em algum serviço diferente, para eu compensar esse imposto. Existem outras formas da gente fazer isso, né? Então, essa é a mentalidade que eu sempre trabalho com os meus clientes. O imposto não necessariamente é uma coisa ruim. Significa a gente, primeiro, você tem uma segurança, que você está atuando de forma regularizada, e segundo, que você está faturando, né? Se você está tendo provento suficiente para pagar esse imposto. Murilo, deu para entender aí? Ficou alguma dúvida em relação a esses dois modos de atuação? Tem algo que você queira complementar em relação a isso, que você acha importante passar? Cara, tá perfeito. Eu acho que agora a gente começou a entender o negócio. Como eu falei, é bastante coisa. O ideal é ter um contador. E se a gente sabe, agora como a gente sabe as coisas básicas, a gente pode chegar para o contador que a gente tem, questioná-lo, e se ele não sabe isso, se você está pagando mais que 6%, se ele não sabe o que é o fator R, profissional da saúde, os 11% aí para o seu INSS, pula fora, procure uma empresa especialista profissional de saúde, porque você pode estar perdendo dinheiro. Então, fala com o Mário, conversa. Acho que olha aqui, ó, eu já anotei tudo isso, cara. Porque eu tô aqui, eu tô iniciando uma empresa e eu quero, Mário, eu quero pagar o menos de imposto e eu quero ter um negócio certo, organizado, começar certo, né, cara? Para que a gente cresça cada vez mais. E tu tá nos dando a dica prática e muito fácil, Mário. Então, parabéns mesmo pela tua atuação, cara. Parabéns pela tua facilidade em esclarecer isso para nós. São duas áreas. Quem é da saúde não sabe muito bem dos números, então quando tu trouxe isso para nós facilitou muito a vida. E para finalizar aqui só esse ponto, esse nosso roteiro, quando eu conversei com o Mário, eu falei: o cara é bom, eu tô ralado, cara. Como é que eu vou manter um contador numa empresa dessa, sendo que eu tô começando? Mas aí ele me apresentou os planos físicos. Então, tu tem planos desde assim, ó. Vocês vão conversar com ele sobre valores depois, a gente não explana aqui até para não ficar antiético e tudo mais, mas é muito mais barato qualquer taxa que ele falou agora. Então, é muito possível você começar com uma empresa como a dele, uma empresa regularizada, correta, que vai te facilitar, te ganhar tempo, que hoje em dia é tempo atendimento, e com atendimento a mais tu paga tranquilamente tudo isso. Então, físicos, invistam, busquem saber os valores, fechem os tem planos, desde o mais simples, né, Mário, até o cara que quer toda assessoria e mentoria de contabilidade, de finança, de caixa, de entrada e saída. O cara que quer ser pego pela mão, ó, nunca abriu uma planilha. Então vem comigo, né, Mário? Tu vai ajudar, tu vai organizar tudo isso para que o cara realmente chegue. Eu acho que a gente, todo fisioterapeuta se forma com a expectativa muito alta, que a gente hoje em dia a gente tem ótimos fisioterapeutas, a gente tem referências e tu não vê os caras reclamando de imposto, porque eles estão ganhando mais do que paga o imposto. E é isso que a gente deve buscar, lutar, para que esse dinheiro aí que a gente
consiga diminuir o imposto, a gente reinvista a nossa clínica, transforme o nosso centro, o nosso consultório, o nosso serviço domiciliar cada vez melhor. Uma pergunta prática que eu sempre recebo também, Mário, que tu consegue esclarecer para nós, é o consultório e a clínica. Quando que o cara vai registrar um consultório? Quando o cara registra uma clínica? Por que essa diferença? E nas taxas, tem diferença? Você fala quando ele tem mais de. Você fala a clínica que recebe outros E, profissionais, seria isso, né? E o isso, consultório isso, individual. Tá, show de bola. isso, Essa é perfeito. uma dúvida recorrente aqui da galera. Só repassando tudo que você falou sobre os pacotes, realmente, galera, tem pacotes assim. A gente trabalha com planos, né? Tem planos desde a contabilidade básica, ali, que é a emissão de nota, é o que você precisa básico Uhum. de uma contabilidade, tá? E ainda assim você tem todo o suporte ali, diário de contabilidade, desde a uma contabilidade, todas essas movimentações. Mas enfim, galera, depois se tiverem a oportunidade, manda mensagem, vai ser um prazer poder receber vocês, tá? E em relação a isso, Murilo, realmente é uma dúvida muito comum da galera, tá? Você deve, assim, primeiro, quando que eu vou registro a clínica e quando que eu não preciso registrar, Uhum. tá? Quando você é um profissional que atua sozinho, tá? Então, assim, eu vou registrar, criei minha sociedade, a minha sociedade só tem eu, que é o cenário do consultório, só eu atendo sozinho, não tenho nenhum outro profissional que está atendendo por mim. Eu não preciso pagar outra taxa, não preciso fazer um registro da minha empresa. Porque você, como profissional, lógico, você sozinho, pessoa física, precisa estar registrado. Tá com as suas anuidades em dias, tudo em ordem lá com o prefeito. Estando isso regularizado, você sozinho, consultório, não precisa fazer um segundo registro, tá? Você, junto com a contabilidade, vai entrar em contato para registrar a sua empresa como você responsável. Então, vamos supor o Murilo atendendo sozinho, tá? A Uhum. gente vai, depois que o CNPJ está aberto, a gente vai informar o Crefito, ó, esse CNPJ está sob responsabilidade do Murilo, pessoa física, então a gente solicita a isenção dessa regularização, que é dessa dupla anuidade. Agora, quando você é clínica e tem outros profissionais ali dentro, você precisa, como clínica, assumir a responsabilidade de tudo que acontece ali. Então, você, como clínica, você vai ter uma duplicidade desse registro. Então, aí não tem como você fugir. Aí você vai ter, quando você tem outros profissionais atendendo ali dentro, você tem que se autorresponsabilizar por É o aquilo e você responsável assumir técnico do um espaço, como a responsável gente costuma técnico. chamar. Exato. Perfeito. Exatamente. Você se assina como responsável técnico, né, da sua clínica. Então ali o seu CNPJ passa a ter uma obrigatoriedade de uma segunda anuidade. Então aí você, Murilo, como pessoa física, vai ter a sua e você, empresa do Uhum. Murilo, vai ter que também ter a dela, que vai estar como num organograma, né, em cima de todos os outros. Então ela também é responsável por todos os outros. Ficou claro, Murilo? Sim, perfeito. Até o fisioterapeuta que entrar no sistema hoje do nosso conselho, do COFITO, que é o nacional, o CREFITO, que é a região que a gente mora, ele consegue saber com o registro dele se ele já tem uma empresa, um consultório vinculado ou se ele é só a pessoa mesmo, né? Então, e Aham. aí, como o Mário fala, a clínica vai ser como se fosse uma pessoa a par. Ela vai ter o registro e daí daquele registro ela vai ser responsável por todos os profissionais que estão rodando. A clínica é algo maior, mais amplo, vai rodar mais pacientes, por rodar mais serviços é necessário mais responsabilidade, né, mano? Exatamente. Essa é a mentalidade, essa é a linha de raciocínio. Perfeito, cara. A gente já vai se encaminhando para o final. Acredito que a gente conseguiu entregar as principais dicas aqui. Para finalizar, Mário, eu gostaria que tu me dissesse do recibo, nota fiscal. A nota fiscal tem que ser eletrônica. Como funciona isso hoje? O fisioterapeuta, o que ele deve entregar ao seu paciente? Tá, boa. Assim, eu sempre falo, o Murilo, nós comprovamos o nosso faturamento através das emissões das notas fiscais quando somos empresas, tá? Se não emitirmos nota, aí a gente cai no mesmo problema de pessoa física. Pô, tá entrando dinheiro ali na minha conta, não tô emitindo nota, no futuro você vai ter problema do mesmo jeito. A gente volta para um problema que a gente tinha quando era pessoa física. Então, assim, a mentalidade é, gente, emitam nota, entendeu? Paciente pedindo ou não, a gente tem que ter a rotina de emitir nota fiscal. É através da emissão da nota que a gente comprova o nosso faturamento. Se você não emite nota, você está sonegando o seu faturamento, entendeu? Você está omitindo informação para o governo, Perfeito. tá? O recibo é muito utilizado por profissional autônomo. Quando a gente passa a ter um CNPJ, a gente deixa de utilizar um pouco o recibo.
Porque o recibo tem a função da nota para o autônomo. Você comprova que o paciente passou com você, comprova que ele pagou. Tem muita gente que utiliza para bater em plano de saúde e tudo mais, né? Mas a nota fiscal tem que ser uma rotina do CNPJ de emitir, tá? A gente tem que colocar isso como uma rotina, como uma tarefa. Nós aqui, como contabilidade, nosso escritório, a gente tem esse serviço, né? Em todos os pacotes, você viu, a gente oferece essa parte de nota fiscal, porque a gente entende também que o profissional, o empreendedor, ele não deve perder muito tempo com isso, então a gente encaixa isso aí na nossa rotina. Ele só tem que passar para a gente, ele tem que ter compartilhar os pacientes que estão passando no mês, né, as informações que a gente precisa, mas a gente já tem essa questão das notas. E as notas são emitidas todas digitalmente, tá? Quando a gente faz o CNPJ, a gente emite um certificado digital, não sei se a galera já ouviu falar, que é necessário ter todo CNPJ, que através dele a gente faz as emissões de nota, cadastra na prefeitura e faz as emissões de nota. Então vamos supor, eu fui lá na sua clínica, passei lá, não pedi nota. Cara, eu sempre aconselho, emite, tá, Murilo? Emite a nota dele, ele não pediu, mas emite, tá bom? Pode ser que ali daqui a uns 5 meses eu volto para você e falo, Murilo, lembra que eu passei lá com você? Cara, eu preciso da nota daquilo lá. A Emite. declaração do imposto de renda, o cara vai lembrar dessa consulta Vai lembrar, e ele vai querer qualquer centavo que ele consiga pegar no imposto de renda, ele vai pedir, né? Sim, Certeza. exatamente, cara. Então é melhor a gente estar sempre se protegendo de todas as coisas que não estão no nosso controle. Cara, faz as emissões de notas e através dessas emissões a gente comprova o nosso faturamento. A galera que passa com a gente não tem preocupação com o tempo para emitir nota, que nós aqui como escritório a gente absorve todo esse trabalho. Nossa, a gente tem uma troca muito próxima ali com os nossos clientes, né? Para otimizar essa parte de emissão de notas. Então funciona basicamente isso. A nota nada mais é para comprovar quando você recebeu e quanto você recebeu do seu paciente, né? Pode ver, todo lugar que a gente passa, geralmente a gente vai lá, sai um cupomzinho fiscal que já tem esse papel. O mercado, assim, não vai sair no nosso nome, mas o cupom fiscal que sai lá, ele já tem esse papel de informar o faturamento. E aí vocês, como fisioterapeuta, tem que ter essa emissão de nota para comprovar o faturamento de vocês. Show. Fiz. Quando eu conversei com o Mário, eu falei, cara, mas eu não vou ter braço para fazer tudo isso. Um serviço rodando, eu tendo que emitir nota, cada consulta que o paciente vir, como que eu vou dar conta? Ele falou, não, cara, fica tranquilo, final do mês a gente senta, tu me manda isso aí, a gente emite tudo isso. Eu falei, não, então fechou, perfeito. Então, a empresa contábil, ela tá aí para facilitar a nossa vida e para nos ajudar para que a gente mantenha as coisas com o nosso governo corretamente. Se o governo faz a parte dele, já não sei, mas a gente tem que fazer a nossa. Que no futuro as taxas que a gente paga retornem mais para as infraestruturas, né? A gente torce por isso. E para fechar, em relação às notas, um recibo manual para um cara autônomo funciona hoje, então, Mário? Funciona. Constando bem. ali a assinatura dele, o carimbinho, né? Ou a assinatura dele à mão, funciona, tá? Então, Perfeitamente. fiz cuidado, filhos. Às vezes tu entrega um recibo, acha que não vai dar nada, tu não declara, o paciente vai lá, declara, e aí chega o leão na tua casa aí com uma multa gigantesca. Mas valeu mais cara com todos os atendimentos que tu fez com aquele paciente. Então façam certo. A gente está aqui para educar, para ajudar, para ensinar, mostrar o caminho. O Mário está aqui no perfil dele, clica aqui em cima, entra no perfil. Ele está em São Carlos atualmente, mas a gente sabe que hoje em dia, qualquer meeting aí, eu estou aqui na Austrália, o cara está lá em São Carlos, ele está me ajudando e a gente já está iniciando a empresa hoje com tudo isso que ele está me auxiliando, me ensinando. Tem também a questão dos sócios, né? É possível ter sócio, abrir um CNPJ junto, para muito físio aí que quer abrir junto, cada um tem a sua área. É possível, né, Mário? Sim, super possível. Em relação também a estar em São Carlos, né, Murilo? Pô, como que a internet facilitou muito isso, né? Pô, desses 40 clientes que eu tenho aí, eu acho que uns 8 só são daqui de São Carlos, cara. A maioria é tudo. Tem cliente de Manaus, tem cliente do Nordeste, tem cliente do Sul. Cara, facilitou bastante. A troca é muito fácil hoje. Em relação ao sócio, sim, dá pra você colocar quadro societário, né? No nosso meeting também, mas já dá para passar um pouco por isso aqui. Sobre os estilos de sociedade, né? Sociedade limitada, sociedade unipessoal, né? Que é a sociedade individual, que é só você. Então, quando a gente abre uma empresa de sociedade limitada, a gente consegue colocar sócios ali com cotas de participação, não tem limites para isso, é bem acessível, né? Por exemplo, vamos supor, eu e você que abre uma clínica junto, coloca lá 50% para cada, ou a porcentagem que faz sentido.
Isso tudo é possível ali no momento da abertura e é tudo alinhado com a contabilidade no momento que a gente vai fazer esse início de abertura, tá? Perfeito, cara. Muito obrigado, Mário, por todos os esclarecimentos. A galera vai estar vendo essa live depois, vai estar vendo ao longo dos cursos. Já estamos com o curso para o dia 2 de março, contagem regressiva para Santa Maria. Vai ter lá uma parte do curso só dando essas dicas com o teu contato, porque agora, quando a gente acha alguém bom, a gente tem que mostrar para a galera, a gente tem que divulgar, tem que compartilhar. Então, que bom que tu aceitou esse convite. Obrigado por facilitar a nossa vida aí. E se tu quiser deixar uma mensagem final para a galera no final dessa live, eu sempre digo, né? Deixa o coração cantar, o que tu gosta dele. Eu sou um cara muito otimista. Eu mesmo, quando tu falou ali sobre todas essas taxas, eu já vejo que eu vou ganhar muito mais e pagar 6% vai valer a pena. Qual é a dica que dá para a galera aí para encerrar a nossa live? Boa. Murilão, cara, primeiro, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo espaço. Novamente, muito honrado de fazer parte e conseguir compartilhar essa mensagem e também essas dicas com a galera. E assim, cara, minha mensagem é aquilo que eu falei lá no começo, cara. O meu propósito é sempre facilitar a vida dos empreendedores através da contabilidade, simplificar a linguagem, simplificar os processos, né? A gente já sabe que é muito difícil. A gente não tem essas informações quando a gente está lá na faculdade. Então, assim, é muito legal mesmo você ter um profissional que te ajude nesse processo. E eu acredito que a contabilidade tem esse papel, cara. Então, assim, contem comigo, me chamem aí para quem precisar, tá? E busquem sempre. A mensagem que eu deixo é, cara, busque a regularização do seu negócio o quanto antes. Não deixe para pro final, não deixe para quando você tem uma dor de cabeça, não deixe para quando der um desespero ali, um paciente seu declarou um negócio que você não tinha declarado. Você vai ter muito problema emocional também para resolver essas questões no futuro. Então, assim, já começa, mesmo que você não comece com o CNPJ, já busca o início da regularização como autônomo. A gente tem muito cliente que começa como autônomo, já com uma contabilidade, para ir acostumando com essa rotina de empresa, sabe? Para já mudar essa mentalidade e depois faz todo esse processo de transição com a gente, tá? Então busque sempre essa regularização e busque sempre ter esses profissionais capacitados ao lado de vocês. Perfeito. Começar com o pé direito, físio, para alcançar o sucesso aí o quanto antes. Muito obrigado, Isadora, que é uma das colaboradoras da clínica, que a gente vai estar dia 2 de março. Muito obrigado pela participação. Murilo sempre à frente. Que isso, a gente só busca o melhor para poder estar compartilhando. A Isa, obrigado aí por estar acompanhando a live também, minha futura sócia. Então, tenho certeza que ela pegou todas as dicas aqui, já está anotando mais do que eu para que a gente consiga encontrar o sucesso. Obrigado, Mário. Um bom descanso, um bom final de semana aí pela frente. Logo, logo, estou em São Carlos, a gente se vê para começar Boa, também com o Murilo. CNPJ. Show de bola, cara. Obrigado novamente, Murilo, e parabéns pelo seu projeto aí também. Parabéns por toda essa conscientização da galera e por elevar o conhecimento da galera aí da área da fisioterapia. Isso também é muito louvável, cara. Parabéns pelo seu projeto e continue, mano. Tenho certeza que vai impactar muitas pessoas aí ainda, viu? Valeu, tamo junto nessa missão. Tamo Não junto, esqueça de seguir cara. o Mário aí, mandar um direct, pegar todas as dicas com ele. Até mais, físios, e um bom descanso. Valeu! Valeu, tchau, tchau.